foi contado por uma missionária que foi pregar, Nivaldo. Isso vai fazer 30 anos atrás. E eu me vi quando eu estava começando na igreja ainda com 19. Eu aceitei Jesus com 18, batizei com 19. Com 19 já estava na mocidade. E quando veio uma missionária pregar, Maria do Monte, o nome da missionária, e ela contou esse testemunho. Quando eu estava ouvindo esse vídeo aqui, eu fui me levado lá atrás, do começo que eu aceitei Jesus, não é? Que tinha bastante temor de Deus, não é? Na igreja, as pessoas, elas tinham mais temor. A palavra temor é respeito às coisas de Deus, não é? Não faziam coisas erradas, porque no dia de ceia era o dia que mais tinha revelação de pecado, de adultério, de coisas erradas. Então as pessoas tinham temor de tocar na Santa Ceia do Senhor dignamente. Hoje as pessoas levam as coisas de Deus, não é? De qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. As coisas de Deus, ele tem zelo, amém? O nosso Deus é zeloso e de boas obras. Glória a Deus, amém, irmãos? Nós mudamos, irmãos. Eu mudo de comportamento daqui a 5 minutos, não é? Nós mudamos de comportamento. Nós mudamos até de palavra, não é? Mas Deus nunca mudou. A mesma palavra do passado é a mesma palavra do presente. E é a palavra para o futuro nosso ainda, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso examinar você, irmão, porque eu não sei para onde você olhou, não sei aonde você entrou, não sei onde você colocou as tuas mãos, eu não sei o que você falou dos outros lá fora, eu não sei o que você pensou antes de vir para o culto aqui, nem sei o que você está pensando aí agora, mas o meu Deus sonda a tua mente, sonda o teu coração, Ele sabe aonde está o teu pensamento agora, amém? É por isso que o salmista falou: Senhor, Tu me sondas, vê se há alguma coisa dentro de mim que precisa ser mudado. Tem coisas que eu não vejo, mas Deus está vendo tudo, amém? Glória a Deus. Então o salmista diz: Senhor, eu sei que Tu me sondas, vê se há alguma coisa aqui que eu não estou vendo, e tira de mim, que talvez aquilo que eu não estou vendo está impedindo eu de chegar até o céu, mas Tu me sonda e fala para mim, para que eu possa mudar o meu comportamento, amém? Nós temos que mudar, irmão, a cada dia mais, e essa mudança só Jesus pode fazer na nossa vida aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Vamos ouvir os jovens adorando o Senhor, depois do jovem as crianças, depois das crianças as irmãs, amém? Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só um pedacinho. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aplauda o Senhor bem forte. As crianças ficam preparadas, depois as irmãs, em nome de Jesus. Grupo de jovens, cumprimenta a igreja, que a paz do Senhor Jesus, amém? Não conte teus maiores sonhos a ninguém, não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curar e forças para te erguer. Não, 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 não,
Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos teus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando eu falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vale. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a só com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar entregarei. A partir de hoje, Deus e eu, mais ninguém. Vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje, Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje, é Deus e eu, mais ninguém. Obrigado, Tano. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou chorar para Deus. Vou contar tudo para Deus. Vou fechar a porta do meu quarto. E é só Deus e eu. Glória a Deus. Se tiver que chorar, irmão, chora para Deus, amém? Tem horas que é só Deus e a gente mesmo, amém? Tem hora que não vai ter amigo, que não vai ter parente perto. Tem hora que não vai ter esposa perto, que não vai ter, não é esposo, que não vai ter filho perto de você. Tem horas que é só você e Deus, amém? Mas Deus e você é a maioria, amém? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, ó, tem momentos na vida que o filho vai chorar, a mãe, o pai, o esposo, a esposa, o filho não vai ver. Mas se você chorar para Deus, Deus vai ver você. Glória a Deus, amém? E Ele vai enxugar dos teus olhos todas as tuas lágrimas. Você e Deus, irmão, aleluia. Tem momentos que é só você, tem hora que é um particular. Deus, é eu e você agora, e você e eu, aleluia. Eu vou contar tudo para o Senhor, Pai, aleluia. Eu vou falar para o Senhor das minhas dores, das minhas mazelas, dos meus erros, do meu pecado. Eu vou me confessar para o Senhor, aleluia. Eu vou rasgar a minha alma, porque assim como a corça anseia por água, a minha alma tem sede de ti. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. As crianças já vêm louvar o Senhor. Glória a Deus. Depois das irmãs já venham louvar o Senhor, aleluia.
quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Deus abençoe, jovens. Ontem foi lindo, né? Trabalhar de jovens, das crianças, né? As crianças ontem, me senti uma criança ontem, viu, irmãos? Foi bênção, está sendo bem comentado no grupo da igreja, está sendo bem comentado no grupo da Semana Evangélica aqui, amém? As crianças adorando a Deus e o trabalho que vocês fizeram, amém? Vamos aplaudir a Deus pela vida das crianças, aplaude em nome de Jesus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Se o Espírito De Deus se move em mim, como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o O Espírito de Deus se move em mim, como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o O Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Se o Espírito De Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. As irmãs já vêm adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Davi dançou na presença de Deus, meus irmãos. Quando ele trouxe a arca da aliança, quando ele trouxe a arca para Jerusalém, a alegria do Senhor tomou conta daquele povo. Ele tinha coroa, tinha reino, mas faltava a presença de Deus. Irmão, você pode ter tudo, irmão. Você pode ter tudo na vida. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Você pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter nome. Mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada, irmãos. Porque a presença de Deus é que move a gente, amém? E Davi trouxe a arca. Ele falou assim, ó,
Eu tenho tudo isso, mas se a presença de Deus não estiver no meu reino, se a presença de Deus não estiver no meu reinado, não vai adiantar nada. Eu vou buscar a presença de Deus. Quem veio buscar a presença de Deus aqui, levante as tuas mãos. Eu vou levar a presença de Deus para casa. Quem vai levar a presença de Deus para casa? Aplauda pela vida das irmãs, as palmas bem forte, em nome de Jesus. Sigo direção, cumprimento a igreja com a paz, Senhor. Rodeado de glória, és adorado, 24 horas e os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo, e eu, um homem tão falho, impuros lábios, um Deus tão grande,
Glória a Deus. Irmãos, nos colocamos em pé. Vamos orar pelo dízimo, pelas ofertas nessa noite em nome de Jesus. Você que trouxe a tua contribuição, seu propósito, Deus vai honrar o teu propósito, teu dízimo, tua oferta, teu propósito, que nós sempre fazemos, e Deus vai honrar você, amém? Se você não tiver, coloca a tua mão no teu coração, em nome de Jesus. O presbítero Nivaldo vai estar ungindo as suas mãos em nome de Jesus. Daqui um pouquinho, nós vamos estar participando desse momento para nós muito especial, que é a Santa Ceia do Senhor. É o nosso alimento, irmãos, mas não é alimento para carne, é alimento espiritual, amém? O próprio Jesus falou: aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não é digno de mim, amém? Então, é para nós cristãos, não é? Lembrando o sacrifício que Jesus fez por mim e que Jesus fez por você. Ele comprou você, não foi com ouro e nem com prata, mas Ele derramou o teu sangue puro carmesim por mim e por você, e nos deu direito ao quê? A salvação, amém? Glória a Deus. É um direito que Jesus conquistou na cruz do Calvário, amém? Então você que tem a tua contribuição, nos ajude com essa obra, fazendo essa obra, ofertando. Se você não tiver, passe aqui também, o presbítero vai estar ungindo as tuas mãos, e nós vamos estar orando agora pela tua vida. Senhor meu Deus, meu Pai, eu faço essa oração, primeiro para aquele que não tem uma moeda, não tem uma cédula, mas ele veio aqui para ouvir uma palavra, ele veio aqui para cear, ele veio aqui, ó Pai, para se alimentar espiritualmente, ó Pai, e que o Senhor abençoe a vida dele, ó Pai. Agora tem aquele e aquela irmã que está com a moeda, com a cédula, e com o teu propósito, ó Pai, ó Deus de primícia, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor abençoe a vida dela, e não deixe faltar nada, em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor vai abençoar, ao depositar aqui no gasofilácio a tua oferta, o Senhor vai suprir as necessidades do teu filho, em glória, por intermédio do teu filho amado, Jesus de Nazaré. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, não há de faltar. Passem por aqui, presbítero me ajuda por favor, em nome de Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos
de Jesus e tocarei seu corpo enfim. As nações andarão na tua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe a seus muros, além do rio azul. Para quem crê, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Aleluia. Quem pode aplaudir Jesus, aplauda. Glória a Deus. Quando a gente fala o rio azul, a gente está falando do céu. Nós sabemos que existem 3 céus: o céu natural, o céu dos astros e o céu de Deus. Só foi um homem levado até o 3º céu, que ele falou: fora da carne eu não sei, sim, espírito não sei, mas ele visitou o 3º céu. E ele pediu para Deus em oração que tirasse um espinho que ele tinha na carne. E ele pediu 3 vezes a Deus que tirasse aquele espinho da carne dele. E o nome dele era Paulo. Mas quando ele chegou lá em cima, no 3º céu, depois que ele orou, irmão, quando você ora, Deus te leva a lugares altos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Na primeira oração, Nivaldo, Deus levou ele no 1º céu. Na segunda oração, Deus levou ele no 2º céu. Mas a 3ª oração levou ele lá no céu de Deus. Aleluia. Aonde ele ouviu a voz de Deus dizendo: Saulo, Saulo, a minha graça te basta. Porque quando tu estás fraco, é aí que tu estás forte. O meu poder não aperfeiçoa no teu braço, nem na tua palavra, e nem nas coisas materiais. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E depois que ele foi fortalecido pelaquela tua palavra que Deus falou com ele, ele falou: porque eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Aleluia. Deus faz diferente, né, Nival? Não é na força da gente que Deus se aperfeiçoa, é nas nossas fraquezas. Aleluia. Irmão, abra a tua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu quero ser bem breve, que eu quero cear hoje. Hoje eu estou com vontade de cear, viu, irmão? Quem está com vontade de cear aqui, levante as tuas mãos. Glória a Deus. Capítulo 16 de Atos, de um testemunho de vida de 2 homens de Deus, Paulo e Silas, que levou salvação para uma família inteira, amém? E são testemunhos nossos, irmãos, que no meio da nossa casa, no meio da nossa família, que traz salvação no meio da nossa família, amém? E o testemunho desses 2 homens aqui, no capítulo 16, Paulo e Silas, que depois que levaram 40 chicotadas menos uma, sendo assim 39 chicotadas, com a azorrague romana, as costas dilaceradas, apanharam, e não negaram e não reclamaram, mas adoraram a Deus na prisão, irmãos. Fez com que um carcereiro cresce em Deus, aleluia. E ele e a família dele foi salva, através do testemunho de alguém. Irmãos, Deus não precisa de uma casa inteira para trazer salvação para casa. Alguém perdeu a oportunidade da glória a Deus. Deus precisa de um da casa que acredita no que Deus é capaz de fazer. E quem sabe através de você que está aqui vai ter salvação na tua casa também, amém, irmãos? O testemunho desses 2 homens que levaram 40 chicotadas menos um, irmãos, não foi uma chicotada, foi 40 chicotadas.
Quem já apanhou aqui do pai e da mãe aqui? Quem já levou algumas varadas? O meu pai, o meu avô, ele tinha um chicote chamado guasca. Quem sabe o que é guasca aqui? Guasca é um chicote de couro e que a ponta estralava no lombo do animal. Faria pá! Não é? E tinha uns bons homens que estalavam aquilo lá. Um dia eu levei uma churra de guasca do meu avô, irmão. 2. Não quis mais não. Esses homens levaram 40 chicotadas. E tem crente que por causa de uma dorzinha no dedo, por causa de uma palavrinha que magoou ele, por causa de uma irmã que olhou torta para outra irmã, ou um irmão que olhou torto para o outro irmão, não quer vir mais para a igreja, não quer mais servir a Deus, por causa de uma perseguiçãozinha, não é porque mexeu no orgulho dela, não é? Porque falou alguma coisa que ela não gostou, quer sair da igreja, não quer mais servir a Deus. Paulo e Silas levaram 40 chicotadas, e um olhou para o outro e disse assim: como é que você está? Está doendo, Paulo. E você, Silas? E você, Paulo? Está doendo. O que nós vamos fazer? Nós estamos com a mão amarrada, pé amarrado. Mas eles disseram, mas a nossa boca não está fechada. As portas estão trancadas, mas a nossa boca não está trancada. Está machucando, mas a nossa boca está aberta para glorificar a Deus. Está correndo sangue, mas nós não vamos desistir de servir a Deus. Porque Paulo, o que foi, Sila? Em tudo isso aqui Deus tem um propósito. Então o que nós vamos fazer? Vamos louvar e adorar. Adorar e louvar. Já era quase meia-noite. Paulo e Silas louvavam e adoravam. E de repente o céu começou a se mover. Oh, a dor começou a passar. As feridas começaram ali a cicatrizar, glória a Deus. As portas começaram a se abrir, os grilhões começaram a cair, aleluia. E Paulo e Silas louvavam e adoravam e louvavam. Você quer ver o de repente de Deus acontecer na tua vida? Você quer ver o de repente de Deus chegar na tua casa? Então começa de repente a adorar, começa de repente a glorificar a Deus aqui, começa a exaltar a Deus, que de repente Deus vai mover as cadeias, Deus vai quebrar os grilhões, aleluia, Deus vai começar a operar, glória a Deus. Raquel, Viviane, não tinha ali plateia para eles. Você não precisa ter plateia para adorar a Deus, irmãos. Você não precisa ter. Você precisa ter um coração de adorador para adorar a Deus. Glória a Deus. E eles começaram a adorar a Deus dentro da cadeia. E no capítulo 16, Deus manda um terremoto. Deus está começando a estremecer estruturas aqui nessa noite. Tem cadeias caindo, tem portas se abrindo, tem feridas sendo tratadas aqui. Enquanto você aí embaixo glorifica, há um Deus lá em cima recebendo a tua adoração. Há um Deus lá em cima que está te vendo você no sofrimento adorando, no sofrimento louvando. Deus está te vendo. Enquanto você adora aqui, de repente Deus começa a mover céu, de repente Deus começa a mover cárcere, de repente Deus começa a quebrar cadeias, aleluia. Portas estão se abrindo aqui nessa noite. Deus está começando a operar, e o que Deus vai fazer através da tua adoração, vai trazer salvação para a família, vai trazer salvação, aleluia. Quem está entendendo, levante a mão e glorifica o Senhor. As cadeias quebraram, as portas se abriram, os grilhões caíram, e o carcereiro viu tudo aquilo acontecendo, e o testemunho de Paulo e Silas cantando na dor, irmão. Irmão, o teu testemunho cantando na dor, adorando na dor,
O teu testemunho servindo a Deus, mesmo na pouca força, vai trazer testemunho para muita gente aí fora. O teu sofrimento, irmão, em adorar a Deus no meio do sofrimento, vai trazer salvação para vidas que estão te olhando, aleluia. Quem está entendendo? Tem gente que fala assim: esse irmão, ele está passando por luta, essa irmã está passando por prova, esse irmão está passando por dificuldade, mas toda quarta-feira eu vejo ele indo para a igreja, guerreiro. Toda sábado eu vejo ele subindo para a igreja, e no culto da família, ele está indo para adorar a Deus. O que esse irmão tem? Aleluia. O que esse irmão tem? Aleluia. Que ele não para de adorar a Deus, que ele não para de glorificar a Deus. Eu estou vendo a casa dela de ponta cabeça, estou vendo a vida dela de ponta cabeça, estou vendo ela sem marido, estou vendo o filho preso, mas toda quarta ele está subindo para adoração, aleluia. Todo sábado ele está indo para o culto, aleluia. E no domingo, Nivaldo, ele está adorando a Deus, aleluia. E o teu testemunho, que as pessoas vão perguntar: como é que eu faço? Como é que eu faço para minha casa ser salva? Está a resposta aqui nesta hora. Caiu as cadeias, tudo ficou escuro, e no versículo de número 29, aleluia, diz assim, quem encontrou, diga glória a Deus. 16, 29, e pedindo luz, quem pediu luz? O carcereiro. Tem gente pedindo luz aqui nessa noite. Quem veio atrás de luz aqui, dá glória a Deus. Ô Nivaldo, se alguém está pedindo luz, é porque estava o que lá, Nivaldo? Treva. Estava treva ali. Porque quando o alicerce quebrou, as cadeias caíram, os candelabros caíram no chão, Nivaldo. As tochas se apagaram, estava todo mundo em trevas ali. Mas de repente o carcereiro, para ver o que estava acontecendo ali, ele pede luz. Dá uma luz, me esclareça aqui o que está acontecendo aqui, Nivaldo. Tem gente aqui pedindo luz, Deus me esclarece, Deus, o que está acontecendo aqui. Eu vi um terremoto aí, eu vi um barulho aí, eu vi as caixotas se abrindo, aleluia, mas não estou entendendo nada. Me dá luz aqui, aleluia. Deus vai dar luz para alguém aqui, irmão. Deus vai dar luz para alguém aqui. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Me dá luz, não está escrito aí, Nivaldo? Me dá luz, Deus. Eu vi o barulho, eu vi o terremoto, mas eu não estou entendendo. Me dá luz. E pedindo luz, saltou dentro. E todo o templo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, aleluia, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aleluia. A luz se acendeu, e ele pulou no meio onde estava Paulo e Silas, irmão. Olha para o teu irmão, ou você entra de uma vez naquilo que Deus quer. Fala para o teu irmão assim: ou você entra de uma vez naquilo que Deus quer, ou você fica para fora vendo Deus operar. Mas para você ver o que Deus quer, pede luz, pula para dentro, aleluia, se mistura, aleluia, com as coisas de Deus, que você vai ver um milagre acontecer na tua vida. Não fica questionando Deus trabalhar, não fica questionando Deus operar, pede luz e pula para dentro, entra logo, aleluia, para você ver o que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai fazer na tua família. Olha o que está escrito aqui, aleluia. E lhe perguntavam, aleluia, glória a Deus, como eu faço para me salvar? O versículo 31, e eles disseram: creia em quem? Creia em quem, irmão? Creia no pastor Sidney? Creia no Nivaldo? Creia na Vivi lá em cima? Creia em quem? Creia em Jesus Cristo você, e será salvo tu e a tua casa. Aponta para o teu irmão aí, porque para apontar coisa errada você aponta. Agora aponta para o teu irmão para profetizar aí, amém, irmão? Para apontar defeito você está bom. Agora aponta para o teu irmão e fala assim: olha, creia no Senhor Jesus você, creias tu no Senhor Jesus, e será salvo, e será salvo, e será salvo tu
e a tua casa, aleluia. Através de você, a salvação vai chegar na tua casa, aleluia. Te assenta glorificando a Deus por um momento. Glória a Deus. Quando o testemunho daqueles dois homens de Deus, porque o carcereiro foi ele que trancou a porta, irmão. Foi ele que fechou Paulo e Silas lá. E ele sabia o que aconteceu ali, Nivaldo, não era natural, porque a chave estava com ele. A chave pode estar na mão do teu inimigo, mas o meu Deus tem a chave mestra que abre porta onde não tem porta. Quem está entendendo, diga glória a Deus e aleluia. Aleluia. E o carcereiro prendeu Paulo e Silas lá dentro. Paulo e Silas estavam machucados, mas adoraram. E o carcereiro só ouvindo, Nivaldo, os dois adorando a Deus. E de certo ele perguntava: o que esses homens têm? O que esses homens têm que eles estão apanhando, mas estão glorificando a Deus? O que esses homens têm? Que ele está trancado numa cadeia, mas está glorificando a Deus dentro da cadeia. Você sabe por quê, irmão? Porque não é o lugar que te faz, é o Deus que está no lugar, aleluia. E Deus está neste lugar aqui. Quem pode adorar o Senhor, dá glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. E os dois louvaram a Deus perto da meia-noite. Isso não era meia-noite ainda, perto da meia-noite, quer dizer, poderia ser 11 horas, Nivaldo. Poderia ser 11h30. Mas não tem horário para adorar a Deus, irmãos. O adorador adora a Deus em tempo e em fora de tempo. Irmãos, tem gente que só adora a Deus em congresso. Tem gente que só adora a Deus em festividade. Tem gente que só adora a Deus em culto de campanha. Mas para adorar a Deus não precisa ter tempo, irmão. É na luta, é na prova, adora a Deus, aleluia. É na dificuldade, adora a Deus. É no congresso, adora a Deus. É no culto de jovem, adora a Deus. É na criança, adora a Deus. Um lugar, aleluia, para adorar. Então adora, é santa ceia, adore a Deus, aleluia. Porque Deus está nessa casa, não tem hora para adorar. Não tem momento para adorar. É adorar. É adorar a Deus, irmão. Não tem lugar para adorar a Deus. Tem gente que adora a Deus debaixo de um pé de manga. Eu lembro quando eu comecei a pregar, meu irmão. Foi a primeira vez que me chamaram para pregar, Nivaldo. E eu, todo empolgado, eu fui lá debaixo da ponte de Rio Pardo. Lá tem um monte de pé de goiaba. E eu olhei para o pé de goiaba, irmão. Olhei para o pé de goiaba e era noite de eu pregar. E eu entrei debaixo do pé de goiaba, Bruno. Não é? Na luta, na prova, irmão, só tinha uma calça para ir para a igreja e um sapato para ir para a igreja. E o meu sapato era furado, Nivaldo, mas eu ia com prazer para a igreja. O sapato meu, com tempo de chuva igual esse, pisava numa poça d'água, esvaziava. Chegava na outra, enchia a outra poça d'água. Mas eu ia para a igreja dando glória a Deus, irmãos. Você tem tudo, irmão, para vir dar glória a Deus. Tem gente que não paga aluguel, que tem casa, que tem carro, que tem tudo para adorar a Deus. Pode não ter dinheiro, mas você tem Deus na tua vida, aleluia. Vai, irmão. E eu ia adorar a Deus sem nada, Nivaldo. Aleluia. Eu subia, andava 8 quilômetros para adorar a Deus. E eu ia, de a pé. E o pastor falou: hoje você vai pregar. Glória a Deus. E eu subi na oração. Primeiro eu desço e depois eu subo na oração. E eu cheguei debaixo do pé de goiaba. E comecei a pregar. Olhar o pé de goiaba assim, irmãos. Essa coisa é de louco, ninguém. E eu começava, eu saio da igreja para o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu quero trazer a palavra aqui. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, pregando no pé de goiaba. Olha que coisa louca, Deus. Isso eu estava com 20 anos de idade e pregava. Aí depois eu terminei a pregação, eu quero saudar a igreja novamente, não é? Com um pedido agora. Tem alguém para Jesus? E de repente eu pregando, Nivaldo, e pedindo, tem uma alma para Jesus? E me sai um homem, o homem sai no meio do pé de goiaba, Bruno. O homem sai e eu aceito Jesus. Eu falei: misericórdia, Jesus. Misericórdia. O homem jogou a vara de pescar do lado, eu estava pescando. E não peguei um peixe sequer. E eu estava tão desanimado, porque a minha vida está de ponta cabeça. E nem para pescar não pescava nada. E de repente eu vi alguém pregando aí, que nem louco. E aquilo me chamou a atenção. Vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados. A primeira alma que eu ganhei, irmão, foi debaixo de uma ponte, pregando para Jesus, aleluia. Glória a Deus, pregando para o pé de goiaba, Nivaldo, que coisa louca. O homem aceitou Jesus e eu falei assim: olha, e tudo trêmulo com medo do homem, irmão.
E o homem falou assim: onde você congrega, meu menino? O teu testemunho está me mudando a minha vida. Qual é a igreja que você congrega? Eu congregava na Assembleia de Deus Madureira, naquele tempo. Eu falei: é Madureira, irmão, lá na Rua Brasil, número tal. Ele falou: hoje eu vou lá, e você vai dar o testemunho que você nunca pregou, e a primeira pregação para o pé de goiaba, você ganhou um pescador, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus, aleluia. E sabe o que esse homem é hoje na igreja, irmão? Esse homem é presbítero glorificando a Deus na igreja. Quem pode aplaudir Jesus? Aplauda Jesus bem forte, aleluia. Não tem lugar para você adorar, não tem lugar para você glorificar. Ei, irmão, aleluia. Oh, glória. E de repente eu acabo de pregar, o homem aceita e vai. O meu testemunho ali fez com que a vida daquele homem mudasse. Agora esses homens acabam de ter um sobrenatural com Deus, Paulo e Silas. E a Bíblia diz que o carcereiro agora, ele fala: dá luz para mim, dá luz para mim. Ele ia se matar, Nivaldo, porque se o preso fugisse, ele tinha que se matar. Mas Jesus não veio para te dar vida, Jesus veio para trazer vida. O seu testemunho vai trazer vida onde não tem vida, irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus, aleluia. O teu testemunho vai trazer vida onde não tem vida. O que Deus vai fazer na tua vida vai trazer vida para as pessoas. Quem está entendendo, diga glória. A tua adoração, o teu louvor vai ser testemunho de que Deus é fiel para operar. E a Bíblia diz assim: dê a luz, e deu luz. E ele pulou lá no meio de Paulo e Silas. E ele perguntou assim: o que aconteceu aí? Como é que eu faço para servir o Deus que vocês servem? Porque eu fechei essa porta, ela está toda aberta. Eu vi vocês louvando a Deus na luta, na prova, sangrando, com feridas, e vocês não negaram o nome do Deus de vocês. Como eu faço para servir esse Deus? Como é que eu faço para ser salvo? Paulo e Silas, agora recuperados da dor, vai dizer para eles: olha, creia você no Senhor Jesus Cristo, e vai ser salvo você, e vai ser salva a tua casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Continua servindo, que Deus vai curar tuas feridas. Enquanto você adora, Deus está preparando pessoas para curar a tua ferida. Enquanto você louva, Deus está preparando, Nivaldo, pessoas para curar a tua ferida. O mesmo que machucou, aleluia, foi o mesmo que curou as feridas, aleluia. O carcereiro disse: olha, Paulo e Silas, eu creio nesse Jesus, vamos para minha casa lá, vamos lá, eu vou curar tuas feridas, eu vou banhar tuas feridas, eu vou tirar as cicatrizes que você está tendo aí, vou limpar você, aleluia, e você vai pregar para minha família, você vai pregar, aleluia, glória a Deus, para minha família, para os meus filhos, aleluia, glória a Deus. E Paulo e Silas, irmão, foi curado as feridas dele, Nivaldo, foi tratado as feridas, irmão. Enquanto você adora, Deus trata as tuas feridas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Põe a mão no ombro do irmão que está do teu lado aí e fala: enquanto você adora, Deus cuida das tuas feridas, Deus trata as tuas feridas, Deus, aleluia, fecha a ferida, Deus limpa, aleluia, o machucado, aleluia. O carcereiro que fechou a porta, Nivaldo, limpou as feridas de Paulo, limpou as feridas de Silas, e disse: prega para nós aqui, fala de Jesus para nós aqui. E Paulo e Silas pregou Jesus, irmãos. O meu assunto aqui não é outro a não ser Jesus aqui nessa noite. O meu papel é dizer para você: creia você. E vou dizer novamente: Jesus não precisa de uma casa inteira para fazer milagre na família. Talvez você vai sair daqui e vai levar Jesus para tua esposa hoje. Alguém perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Talvez você vai sair daqui tratado e vai levar Jesus para os teus filhos hoje aqui. Talvez você vai levar Jesus agora para o teu marido que, aleluia, ficou em casa. Ei, olha para o teu irmão assim: se você entrar para dentro do ambiente e se misturar com as coisas de Deus, não leva problema para tua casa, leva Jesus para tua casa.
Leva Jesus para o teu lar, aleluia. Você não veio aqui para levar decepção para casa, você não veio aqui para levar problema para casa, você veio aqui adorar e levar Jesus para casa, e levar Jesus para o teu lar. E quando você levar Jesus lá, o teu marido vai perguntar: o que aconteceu lá? Jesus curou as minhas feridas, aleluia. O que aconteceu naquele culto lá? Aleluia. Deus falou comigo que se eu cresce, a minha casa seria salva, e eu criei, aleluia. Se você levar Jesus para a tua casa, aleluia, você vai ver um milagre acontecer na tua casa. Quem crê aqui, levante a tua mão, aleluia, glorifica o Senhor e aplauda Jesus bem forte. Ei, o carcereiro não levou dinheiro para casa, irmãos. O carcereiro não levou coisa material para casa, mas o carcereiro levou quem para casa, Nivaldo? Quem que ele levou para casa? Jesus. Através de 2 homens de Deus, Jesus entrou na casa daquele homem. Através dessa pregação, você vai levar Jesus para a tua casa, irmãos. Alguém te viu você chegar com dor aqui, mas vai ver você voltar para casa glorificando a Deus, exaltando a Deus. Para quem pensava em se matar, Nivaldo, tem gente aqui que está pensando em se matar, porque a luta está grande. Eu vou acabar com o meu sofrimento, eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida porque eu não aguento mais. Melhor para mim é morrer. O carcereiro falou isso: melhor para mim é morrer aqui, porque se eu voltar para casa e esse preso escapar de tanto problema que vai ir na minha vida, eu vou me matar agora, irmã. Você não vai pedir para se matar, você vai pedir para viver o melhor de Deus, aleluia. Quem vai pedir para ver o melhor de Deus aqui, levante a tua mão. Igreja não é lugar, irmã, de trazer depressão e nem ansiedade para ninguém. Igreja é lugar de tirar depressão, igreja é lugar de tirar ansiedade, igreja é lugar de levar a vida para casa. Quem vai voltar aqui para viver uma vida melhor, levante a tua mão e dá glória a Deus e aleluia. Jesus está aqui. E deixa eu profetizar antes que a Santa Ceia comece. Eu vou subir aonde Jesus quer que eu suba agora. Laboia caia, sugue de prifácia lamaia. O Micaia sol eneio caia ceia. Urimituri clamo narassoria lá. Vai dando glória aí, irmão, aleluia. Se mistura aí no glória, se mistura no aleluia. Humano caia, surimicaia, urimicaia, surialaia. Labaia surimicaia, lamandura saia lamaia, alabacaia surimicaia. Jesus está aqui. Dá para você glorificar Jesus aí embaixo, porque Jesus está descendo aqui. Alamaia. Oh, siminaia saio na caia, ibidicando saio na maia, aramanduia suia lamaia. O bicão do yasaio de quimiai, o rasaio de claiassé, aí o que sei, alamaia. Agradeça a Deus pelo livramento, varão. Agradeça o livramento, porque a cova estava aberta. A cova estava aberta. O médico não achou nada, mas o diabo disse: eu vou tirar a adoração, eu vou tirar o louvor. O fôlego não vai ter mais para louvar, não vai ter mais como glorificar. A luta vai ser grande, vou colocá-lo no estreito, mas
Jesus disse, não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar. Alabaiaçúria, porque eu tenho plano, eu tenho plano, eu tenho plano. Receba, 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 receba aí embaixo, irmão. Jesus tem plano aqui, não é de matar, é de dar vida, vida com abundância. Eu vou te dar 1 minuto para adorar a Deus. Você não precisa pular se não quiser, não precisa saltar se não quiser, mas se você quiser, sinta a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Quem quiser que escandalizar, que se escandalize, mas tu não se escandaliza das coisas de Deus. Aleluia. Abate o freio, ai, o mistério, ai, o que me faça. Alabate o raia. Deus está cortando o laço aqui nessa noite. Labachuia da raia, ai, o que faça. O minifácia, o ruiaçuria lavaia, labachuria laia sé. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. E eu vou navegar, eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei a quem? Ao Deus do meu amor. Oh, oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, fogo. Vem como em Pentecoste, Pentecoste, e enche-me de novo. Oh, 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 Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, Pentecoste, e enche-me de novo. Aleluia. Deixa, oh glória, deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. Eu quero parar, Jesus. Não estou aguentando mais. Jesus falou para Pedro, falou assim, Pedro, eu vi, Jesus, Nivaldo, Jesus falou assim, eu vi Satanás descer do céu como um raio. Pedro, ele pediu para peneirar você, para cirandar com você, mas você sabe que eu não permiti. Eu não permiti, Jesus está dizendo, eu não permiti, para que a tua fé não desfalecesse. Eu não permiti a luta maior do que você não conseguia suportar. Olha só que carinho que Deus tem pela tua vida. Eu não permiti que isso acontecesse. Dá um abraço nela bem forte. Eu não permiti. Olha, pastor Jackson, ele pediu para cirandar com você, peneirar você. Eu vi descendo como um raio. Olha como Deus conhece a gente, quem serve a Ele. Tem hora que o negócio, só Deus, varão. Como eu vou fazer para me levantar de volta? Como eu vou fazer para me estruturar de volta? Aí Deus fala, eu vi ele descendo como um raio, e me pedi para cirandar e peneirar. Mas eu não permiti ser tentado além das tuas forças, para que a
tua fé não desfalecesse. Receba a tua vitória agora. Decamaia saia labacaia saia labaia. Shouki minaia saia da bandoramaia. Receba a tua vitória, oh glória. Ei, aquele pedaço de pau que caiu na tua mão era para esgaiar o teu dedo, mas só ficou um sinalzinho só, para Deus mostrar que você precisa dessa mão, ainda para fazer coisas ainda, porque a madeira que caiu é para esmagar os dedos, mas Deus colocou a mão e segurou, e dizendo assim para ti: eu não permiti coisa pior acontecer. E toda vez que você olhar para o roxo, você vai dizer assim: não foi eu, foi Deus que me deu vitória. Oh, glória a Deus. Então aplaude o Senhor bem forte nessa noite. Quem pode aplaudir, dá glória a Deus e aleluia. Jesus está aqui nessa casa, irmão. Vamos cear, Nivaldo? Vamos cear?